Lucas e Ryan não eram irmãos de sangue, mas depois que seus pais se casaram, eles se tornaram inseparáveis. Lucas, um jovem confiante e extrovertido, imediatamente se apegou ao seu novo meio-irmão Ryan, que era mais quieto e reservado. A família deles admirava que eles fossem vistos juntos em todos os lugares, praticando esportes, indo para a escola e passando as noites assistindo filmes para todos os outros. Eles eram apenas dois meio-irmãos próximos tentando descobrir como navegar em sua família mesclada. Mas para Lucas e Ryan algo mais profundo estava crescendo, algo que eles não faziam entender completamente no início. O vínculo deles parecia natural. Lucas protegia Ryan, sempre cuidando dele na escola e em ambientes sociais. Ryan, que sempre foi tímido, encontrou conforto na presença de Lucas. Eles começaram a confiar um no outro de uma forma que ia além da mera camaradagem entre irmãos. Não era incomum eles dividirem a cama depois de assistir a filmes durante a noite, ou Lucas bagunçar o cabelo de Ryan de brincadeira depois de um jogo de basquete, mas logo os toques persistentes e os olhares sutis entre eles começaram a parecer diferentes. Ryan foi o primeiro a observar que ele começou. Fiquei desconfortável quando o braço de Lucas ficou em volta de seu ombro por muito tempo, ou quando seus olhos se encontraram e nenhum deles desviou o olhar. Ele tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas parte de se tornarem mais próximos como meio-irmãos, mas havia uma tensão entre eles que ele não podia ignorar. Lucas, por outro lado, abraçou a proximidade de que gostava. O quão natural era estar com Ryan, embora não conseguisse explicar por que seus sentimentos por seu meio-irmão estavam começando a mudar. O segredo deles começou tarde da noite, enquanto seus pais estavam fora. Uma viagem de fim de semana, a casa estava silenciosa, o único som sendo o leve zumbido da TV na sala de estar. Lucas e Ryan estavam esparramados no sofá, assistindo a um filme de ação que tinham visto uma dúzia de vezes enquanto o filme passava. O braço de Lucas preguiçosamente colocado sobre o ombro de Ryan, nenhum deles se moveu, mas havia uma forte tensão no ar que nenhum dos dois poderia ignorar. O filme terminou, mas nenhum dos dois se levantou para desligar a TV. Ryan sentiu o braço de Lucas apertar levemente em volta dele e ele hesitou. Havia algo na maneira como Lucas olhou para ele, um olhar que parecia muito intenso, também longo. O coração de Ryan disparou, ele não queria reconhecer o que estava acontecendo entre eles, mas a tensão estava aumentando há semanas. Lucas, talvez devêssemos. Ryan começou a falar sem saber como terminar a frase. Lucas não se mexeu, caso o que ele perguntou. Baixinho seus olhos se fixaram nos de Ryan. Ryan engoliu a garganta seca. Você sabe o que quero dizer? Ele disse quase um sussurro. O olhar de Lucas não esperou. Acho que não. Ele respondeu, sua voz baixa cheia de algo que Ryan não conseguia identificar. Era medo, desejo, ou ambos? O ar entre eles era repleto de emoções não ditas, ambos sentados em silêncio, sem saber o que fazer a seguir. O momento pairava no ar, frágil e perigoso, enquanto ambos sentiam o peso da conexão que estavam prestes a reconhecer. O silêncio entre eles se estendia, nem ousando. Mover o de Ryan, sua mente correu, tentando entender o que estava acontecendo. Seu coração batia forte em seu peito, enquanto o braço de Lucas permanecia em volta dele. O peso dele era mais pesado do que antes. Ryan queria se levantar para quebrar o momento, mas seu corpo não respondia. Algo o manteve lá, algo que ele não queria para admitir que Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio lentamente. Ele se mexeu, sentando-se mais ereto, mas mantendo os olhos fixos em Ryan. Sua expressão era ilegível, mas havia uma tempestade de emoção em seus olhos. Ryan, ele disse, sua voz quase um sussurro. Você já sentiu como se houvesse algo mais entre nós? A respiração de Ryan ficou presa na garganta. Seu pulso acelerou enquanto ele tentava processar as palavras de Lucas. Ele também sentiu a tensão, a atração, mas ele sempre afastou isso, convenceu. Se de que não era real agora, ouvindo Lucas dizer isso, em voz alta tornou impossível negar, não sei o que você quer dizer. Ryan respondeu, embora o tremor em sua voz o denunciasse. Lucas se inclinou para mais perto, seu rosto a centímetros do de Ryan. Sim, você sente, ele disse suavemente. Você também sente isso? Eu sei que você sente. Ryan sentiu uma onda de pânico. Ele queria negar para fingir que tudo estava normal, mas não podia mentir para Lucas. Não quando os dois sabiam a verdade. Havia algo entre eles, algo que ambos vinham evitando há muito tempo. Não sei o que fazer. Ryan admitiu com a voz trêmula. Isso não está certo, Lucas. Não deveríamos antes que ele pudesse terminar. Lucas diminuiu a distância entre eles. Seus lábios roçaram os de Ryan hesitante e incerto, como se estivesse testando as águas. Ryan congelou sua mente em branco, sem saber como reagir por um momento. O mundo pareceu parar. Eram apenas eles, pego em um momento que parecia inevitável e impossível. O coração de Ryan acelerou enquanto ele respirava superficialmente. Lucas, não podemos, ele disse, sua voz cheia de medo. Somos irmãos, não somos irmãos de verdade. Lucas respondeu com sua voz firme, mas cheia de emoção. Somos meio-irmãos, é diferente. Ryan balançou a cabeça com as mãos tremendo. Não importa isso. Não é o que irmãos fazem. Lucas suspirou, sua expressão suavizando.
Eu sei que está confuso, Ryan. Eu sei que isso não é o que devemos sentir, mas não posso. Pare com isso. Eu não quero parar com isso. Ryan desviou o olhar, incapaz de encontrar o olhar de Lucas. Ele se sentiu preso, dividido entre o amor que ele tinha por Lucas como seu irmão e os sentimentos que se transformaram em algo mais. Ele não sabia como conciliar os dois. Tudo o que ele sabia era que as linhas entre eles estavam confusas e não havia como voltar atrás. Lucas estendeu a mão gentilmente, segurando o rosto de Ryan. Não precisamos entender isso, ele disse suavemente. Apenas temos que aceitar. O peito de Ryan apertou quando as palavras de Lucas afundaram em uma parte de ele que queria se afastar para correr, mas outra parte... Uma parte que ele tentou ignorar por tanto tempo queria ficar. Ele odiava o jeito que parecia certo, o jeito que fazia seu coração palpitar e seu estômago revirar sem pensar. Ryan se inclinou para fechar a lacuna entre eles. Desta vez o beijo não foi hesitante, foi preenchido com todos os sentimentos não expressos que... Eles mantiveram escondidos por tanto tempo. Uma liberação da tensão que estava crescendo entre eles foi confuso, desesperado e cheio da confusão que ambos sentiram quando finalmente se separaram. Deles estavam sem fôlego, seus corações disparados, a sala parecia pesada, o ar denso com o peso do que tinham acabado de fazer. Lucas sorriu levemente, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e medo. Não podemos fingir que isso não é real. O peito de Ryan doeu. Entre a intensidade do momento e a sensação torturante de que eles haviam cruzado uma linha que nunca poderiam descruzar, ele queria acreditar que Lucas queria acreditar que isso era algo com que eles poderiam lidar, mas no fundo ele sabia que não era tão simples assim. Não deveríamos ter feito isso. Ryan sussurrou sua voz quase inaudível. A expressão de Lucas endureceu um pouco, mas ele não a soltou. Agora é tarde demais, Ryan. Não podemos voltar atrás. Isso é quem somos. Ryan engoliu em seco a gravidade das palavras de Lucas caindo sobre ele como um peso. Eles haviam cruzado uma linha, e lá não tinha jeito fingir que não tinha acontecido. Não havia como voltar atrás. E enquanto eles ficavam ali sentados, a realidade do que tinham acabado de fazer começou a afundar no segredo que eles compartilharam por tanto tempo. Agora se transformou em algo que nenhum deles entendia, completamente algo perigoso nos dias que se seguiram. O ar entre Lucas e Ryan ficou mais pesado com seu segredo tácito. O que começou como um momento impulsivo e acalorado naquela noite, agora se transformou em algo que nenhum deles poderia ignorar. Eles seguiram com suas rotinas diárias, rindo com os amigos, passando tempo com a família, mas abaixo da superfície tudo mudou. Eles não eram mais apenas meio-irmãos, e não importa o quanto Ryan tentasse se distanciar do que havia acontecido, Lucas não o deixava. Lucas tornou-se mais insistente, buscando falar momentos em que eles estavam sozinhos, aproximando-se mais durante conversas tranquilas, deixando sua mão permanecer um pouco mais. O ombro ou as costas de Ryan, quanto mais Lucas empurrava, mais Ryan se sentia sufocado sob o peso do segredo deles. Não era mais apenas um sentimento de culpa, era algo mais sombrio, mais desgastante. Uma noite, depois de um longo dia na escola, eles estavam sentados em seu quarto compartilhado. O silêncio entre eles grosso e desconfortável. Ryan estava em sua mesa fingindo fazer a lição de casa, enquanto Lucas estava deitado em sua cama, olhando para o teto. A tensão era palpável, e Ryan podia sentir os olhos de Lucas nele, observando cada movimento seu. "Você está me evitando?" Lucas finalmente disse, sua voz quebrando a quietude da sala. Ryan não se virou. Ele não podia. "Não estou evitando você?" Ele mentiu agarrado à beirada da mesa. "Só estou tentando me concentrar na escola." Lucas soltou um suspiro de frustração. "Não minta pra mim, Ryan. Eu sei que você esteve distante desde aquela noite." Ryan se encolheu com as palavras de Lucas. Ele estava tentando tanto fingir que aquela noite não tinha acontecido, que tudo poderia voltar ao normal, mas Lucas não o deixaria esquecer. Ele não deixaria o segredo morrer. "Eu não sei o que você quer que eu diga." Ryan respondeu baixinho, ainda se recusando a encarar o olhar de Lucas. Escapar, o mundo fora de seu quarto continuou, como sempre, sem saber da tempestade que se formava entre os dois meio-irmãos. Mas por dentro tudo havia mudado e não havia como voltar atrás. Semanas se passaram, e o segredo entre Lucas e Ryan ficou mais pesado a cada dia. O que antes era emocionante e confuso, agora estava sufocando Ryan. Ele tentou evitar Lucas tanto quanto possível, passando mais tempo na escola e com os amigos, esperando que colocar distância entre eles ajudaria a clarear sua cabeça. Mas Lucas estava sempre lá, esperando, puxando-o de volta. Lucas, por outro lado, tornou-se mais possessivo a cada dia que passava. Ele não via mais o relacionamento deles como algo que precisava ser escondido. Em vez disso, ele via isso como algo que eles precisavam proteger a todo custo em seu mente. Ryan pertencia a ele, ninguém mais poderia tê-lo, ninguém mais poderia entendê-lo do jeito que Lucas o fez, numa noite de sexta-feira. Lucas e Ryan estavam em uma reunião de família cercados por parentes e amigos que estavam alheios à turbulência entre os irmãos.
A casa estava lotada com o som de risadas e conversas, mas Ryan não conseguiu concentrar-se em qualquer coisa, menos na presença de Lucas. Ele podia sentir os olhos de Lucas sobre ele a noite inteira, acompanhando cada movimento seu. Ryan tentou evitar que ele se misturasse com primos distantes e reencontrasse velhos amigos, mas toda vez que ele olhava para o outro lado da sala, Lucas estava lá com uma expressão sombria e ilegível. A tensão finalmente desapareceu quando Ryan começou a conversar com uma garota da escola, um rosto amigável, alguém com quem sempre foi fácil conversar. Eles riram juntos, relembrando os velhos tempos, e por um breve momento Ryan se sentiu normal novamente. Mas esse sentimento não durou longo à sala que Lucas os observava, sua mandíbula cerrou os punhos, apertando ao lado do corpo para ele. A visão de Ryan sorrindo, rindo com outra pessoa era insuportável. Não era apenas ciúme, era raiva borbulhando sob a superfície após a reunião quando a família voltou para casa, ou a tempestade que vinha se formando a noite toda finalmente irrompeu. Ryan mal tinha subido as escadas para seu quarto quando Lucas o seguiu batendo a porta atrás deles. O olhar em seus olhos era algo que Ryan nunca tinha visto antes, escuro, selvagem e cheio de algo. Ryan não conseguia identificar o que era isso. A voz de Lucas estava baixa e trêmula, com uma fúria mal contida. Ryan olhou para ele confuso do que você está falando, Lucas. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Aquela garota do jeito que você estava rindo com ela, sorrindo para ela. Que diabos foi que o coração de Ryan afundou? Ele nem tinha percebido o que estava fazendo com ele. Tinha sido uma conversa inocente, mas para Lucas era algo muito mais. Ele viu isso como uma ameaça. Lucas, ela é apenas uma amiga, Ryan disse tentando manter a voz calma. Estávamos apenas conversando, mas Lucas não estava ouvindo, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, seu corpo tenso. Você não entende? Não é você, ele estalou. Você é meu Ryan. Ninguém mais pode ter você. Ninguém. Ryan deu um passo para trás, o medo rastejando em seu peito. Ele já tinha visto Lucas com raiva antes, mas isso era diferente. Isso não era apenas raiva. Isso era algo mais perigoso, algo obsessivo. Lucas, pare, Ryan disse com a voz trêmula. Isso não é sobre ela. Você está exagerando. Mas Lucas balançou a cabeça, seus olhos brilhando de frustração, exagerando. Você pensa, estou exagerando porque não quero que outra pessoa tire você de mim. A respiração de Ryan ficou presa na garganta. Ele nunca tinha visto Lucas assim, tão possessivo, tão desesperado. Era como se Lucas não conseguisse mais ver a razão, como se tudo que ele pôde ver foi o medo dele de perder Ryan. Eu não vou a lugar nenhum. Lucas, Ryan disse baixinho, tentando acalmá-lo. Você não precisa se preocupar com isso. Mas as palavras não pareceram chegar a Lucas. Ele se aproximou, sua voz ficando mais intensa. Eu preciso me preocupar, Ryan. Você é tudo o que tenho. Nós temos um segredo. Lembre-se. Ninguém mais sabe o que passamos. Ninguém mais pode entender isso. Você não pode simplesmente me deixar por outra pessoa. Ryan sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia como responder. Não sabia como dizer a Lucas que não o estava abandonando, que não poderia ir embora, mesmo que quisesse. O vínculo entre eles era muito forte, muito profundo, e por mais que ele quisesse escapar, ele sabia que não poderia. Os olhos de Lucas suavizaram por um breve momento. Sua voz se transformou em um sussurro. Precisamos um do outro, Ryan. Eu não posso te perder. A vulnerabilidade na voz de Lucas puxou o coração de Ryan. Apesar de tudo, ele ainda se importava com Lucas. Ele ainda o amava de uma maneira que ele não conseguia explicar, que o amor se tornou tóxico. Torcido em algo que ele não reconhecia mais, eu não sou indo a qualquer lugar. Ryan disse suavemente, embora as palavras parecessem vazias em sua boca, ele não acreditava nelas e sabia que Lucas também não. O rosto de Lucas torcido com emoção, alívio, medo, raiva, todos girando juntos, ele estendeu a mão, agarrando o braço de Ryan. Segurando com força, me prometa, Lucas, disse sua voz tremendo. Prometa que você não vai embora. Ryan hesitou por um momento antes de concordar. Embora a promessa parecesse uma mentira, eu prometo que ele sussurrou. Lucas soltou um suspiro trêmulo. Seu aperto no braço de Ryan afrouxou um pouco, mas o olhar em seus olhos não. Para mudar, a obsessão ainda estava lá, espreitando logo abaixo da superfície, esperando para consumir os dois, enquanto eles estavam ali no silêncio da sala. Ryan percebeu que não havia como escapar. Lucas, seu segredo os uniu de uma forma que nenhum deles podia se libertar. E no fundo, Ryan sabia de Ezo. Isto não foi o fim, foi apenas o começo de algo muito mais sombrio.
O mundo de Ryan começou a se fechar em torno dele. No importa o quanto él tentase, no había como escapar da crescente obsesión de Lucas. La posesividad antes escondida sob a superfície estava agora aberta a cada dia. No dia em que Lucas ficou mais controlador, mais desesperado para manter Ryan ao seu lado, Ryan podia sentir o peso disso pressionando-o, sufocando-o. O ponto de ruptura final veio uma noite, após outra discussão acalorada. Ryan passou a noite com amigos tentando conseguir um pequeno senso de normalidade em sua vida. Mas no momento em que ele passou pela porta da frente, Lucas estava esperando. Seu rosto estava tenso, seus olhos selvagens, como se ele tivesse se contido o dia todo. Onde você esteve, Lucas? Exigiu sua voz afiada. Ryan suspirou, sua exaustão evidente na maneira como seus ombros desanimado. Eu te disse que estava saindo com amigos. Você sabia que Lucas se aproximou, sua presença se aproximava. Eu liguei para você, mandei uma mensagem para você. Você não respondeu. Ryan podia sentir sua paciência se esgotando. Ele tinha respondido toda vez que Lucas ligava, toda vez que ele mandava uma mensagem, mas nunca foi suficiente, nada foi suficiente. Lucas, eu não preciso me explicar para você a cada segundo do dia. Ryan respondeu, sua voz cansada, mas firme. Eu preciso de espaço. O rosto de Lucas torceu uma mistura de mágoa e raiva brilhando em seus olhos. Espaço. Você está se afastando de mim novamente. Ryan, você prometeu que você não iria. O coração de Ryan afundou. Ele podia sentir a familiar atração da culpa envolvendo-o, mas desta vez ele não podia deixar isso tomar conta. Ele tinha que se manter firme. Ele não poderia continuar vivendo assim sob a vigilância constante de Lucas, sob o peso do segredo deles. Isso não é saudável. Ryan disse com a voz firme, mas tensa. Não podemos continuar fazendo isso. Você está me sufocando, Lucas. O rosto de Lucas escureceu, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Estou tentando proteger você, ele disse, sua voz tremendo de emoção. Você não entende ninguém. Senão algum dia nos entenderá. Precisamos um do outro. Ryan balançou a cabeça, dando um passo para trás, colocando distância entre eles. Não, Lucas, isso não é amor, isso é controle, e eu não aguento mais as palavras. Pairaram no ar afiadas, e as últimas luas ficaram congeladas, olhos arregalados de descrença. Por um momento, a sala ficou em silêncio, a tensão tão espessa, que Ryan mal conseguia respirar. Você é meu, Lucas disse. Sua voz baixa e cheia de uma intensidade silenciosa que fez a pele de Ryan arrepiar. Você não pode me deixar. Ryan, estamos nisso juntos para sempre. Ryan sentiu seu coração batendo forte em seu peito. O medo subindo por sua espinha. Ele teve que ir embora. Ele teve que se afastar de Lucas, antes que as coisas piorassem. Eu terminei, Lucas. Ryan disse sua voz embargada. Não posso mais fazer isso, sem outra palavra. Ryan virou-se para a porta, com as mãos trêmulas enquanto ele alcançava, mas antes que ele pudesse sair, Lucas o agarrou, puxando-o para trás com uma força que pegou Ryan de surpresa. Você não vai embora? Lucas rosnou, apertando com força o braço de Ryan. Eu não vou deixar você. Ryan lutou para se libertar. O pânico cresceu em seu peito. Lucas, solte, mas o aperto de Lucas apenas apertou seu rosto contorcido de desespero. Eu preciso de você, ele disse com a voz frenética. Você não pode me deixar. Eu não vou sobreviver sem você. Ryan finalmente libertou seu braço, tropeçando para trás. Seu coração disparou enquanto ele olhava para Lucas, seu meio-irmão, a pessoa que ele amou. Agora um estranho consumido pela obsessão. Isso acabou? Ryan disse sua voz trêmula, mas firme. Você precisa de ajuda, Lucas? Eu não posso consertar isso para você? Lucas ficou ali com o peito arfando de emoção. Seus olhos se encheram de uma mistura de machucou o medo e a raiva por um momento. Parecia que ele ia dizer algo para revidar, mas em vez disso ele ficou em silêncio. Observando enquanto Ryan se virava e saía da sala, Ryan não olhou para trás. A partida de Ryan atingiu Lucas com mais força do que nunca. Imaginaram sozinhos no quarto que uma vez dividiram, Lucas espiralou em um abismo escuro de raiva, medo e desespero. Ele repetiu as palavras de Ryan repetidamente, sentindo seu controle da realidade escorregar. Seu meio-irmão havia se tornado seu mundo, e agora esse mundo estava desmoronando. Os dias se passaram, mas Lucas não conseguia funcionar. Ele parou de ir para a escola isolado ele mesmo e obcecado por Ryan. Cada mensagem, cada chamada perdida, ficava sem resposta, e a frustração de Lucas se transformava em raiva. Sua mente distorcia o relacionamento dele
eles em algo ainda mais sombrio. Ele começou a acreditar que a saída de Ryan era uma traição, e quanto mais Lucas pensava sobre isso, mais desequilibrado ele ficou uma noite em uma névoa de desespero. Lucas revisou os pertences de Ryan em sua mente. Ryan não estava apenas deixando-o, ele estava abandonando tudo que eles haviam compartilhado, e Lucas não poderia deixar isso acontecer se ele não pudesse ter Ryan. Ninguém caso contrário. Com esse pensamento consumindo, Lucas pegou as chaves do carro. Ele estava decidido. Ele iria confrontar Ryan. Não importa o que Ryan estivesse na casa de um amigo, tentando esquecer a bagunça que sua vida havia se tornado quando a campainha tocou, ele não estava esperando alguém. Mas no momento em que ele abriu a porta, seu coração afundou. Lucas ficou ali, olhos selvagens, rosto pálido, parecendo mais perigoso do que nunca. Precisamos conversar. Lucas disse, abrindo caminho para dentro. Ryan imediatamente soube que isso não era uma conversa. Era algo muito pior. Ele tentou acalmar Lucas abatido, tentou argumentar com ele, mas a mente de Lucas estava longe demais. Você não pode me deixar. Lucas disse com a voz trêmula. Eu não vou deixar você. Ryan recuou, pânico inundando suas veias. Lucas, isso tem que parar. Mas Lucas não parou um ataque de raiva. Ele atacou Ryan. E tudo depois disso aconteceu em um borrão. Houve gritos de luta, e então um estrondo agudo e ensurdecedor. Ryan estava deitado no chão, sangue acumulando em volta de sua cabeça. Lucas olhou para a cena em estado de choque, suas mãos tremendo, enquanto o peso de suas ações afundava nele. Ele havia atravessado uma frase que ele nunca poderia voltar das lágrimas, escorreu por seu rosto quando ele desabou ao lado de Ryan, embalando-o em seus braços. Sinto muito. Lucas sussurrou sem parar, mas era tarde demais. Ryan se foi, e com ele o mundo de Lucas se despedaçou, incapaz de viver com ele o que ele tinha feito. Lucas tirou a própria vida naquela noite, deixando para trás uma cena de devastação que assombraria todos que os conheciam. As trágicas mortes de Lucas e Ryan chocaram a sua família e amigos, deixando a cidade incrédula. Ninguém conseguia entender como as coisas haviam piorado até a hora, como um segredo tão obscuro permaneceu oculto por tanto tempo. O amor deles, una vez inocente, se transformou em algo mortal alimentado pela obsessão e pelo medo. No final, a história deles se tornou um conto de advertência, um lembrete do poder destrutivo da emoção desenfreada e da escuridão que pode crescer quando o amor se transforma a obsessão.